Kim, a questão que você coloca, na sua opinião, há uma crise da representação política no Brasil e isso poderia explicar, parte 2, a questão que vocês apontam agora da criação de um novo partido político? Sem dúvida nenhuma. Boa noite, Vila. Boa noite, Luana. Prazer estar aqui. Eu acho que a principal crise de representatividade, a Luana ressaltou bastante a questão das eleições presidenciais, mas eu colocaria no Congresso, colocaria no Parlamento. Porque nós temos lá, grosso modo, 100 deputados bolsonaristas, 100 deputados petistas, mas a gente tem 300 deputados que são o quê? Que não são nada, né? Que a gente pode, e eu sei que ambos, Vila, somos críticos da superficialidade e de um discurso que se traveste de ideológico, mas na verdade de um populismo barato por parte de ambos, de parlamentares de ambos os lados, mas pelo menos ainda há uma tentativa de recorte ideológico por parte desses 200. Nos 300 nem isso, né? Inclusive, uma vez um deputado do MDB tirou com a minha cara, porque eu disse o seguinte: olha, você está aqui desde o Fernando Henrique, você foi base do Fernando Henrique, você foi base do Lula, você foi base da Dilma, você foi base do Temer, você foi base do Bolsonaro, isso legislatura passada. Mas vocês do MDB não acreditam em nada, não? Cada hora vocês estão do lado? Aí ele falou o seguinte para mim: não, Kim, veja bem, quem fica mudando de lado é você. Porque dependendo de quem está no governo, você vai para o governo ou vai para a oposição. A gente sempre está no governo. A gente é coerente com as nossas convicções. Então, essa característica, ela representa a força majoritária do Congresso, que é o sujeito que, independentemente de quem esteja no poder, ele está no poder porque, primeiro, o eleitor não sabe o que faz um deputado, não sabe o que faz um senador. Então, o eleitor acha que quando o deputado está entregando uma obra, ele está trabalhando, mas na verdade ele está vendendo o voto dele para o governo em troca de emenda parlamentar ou de algum cargo que possibilite que ele inaugure uma obra na sua base eleitoral. Mas isso não é papel de deputado, né? Você quer inaugurar obra, vá ser prefeito, governador, secretário, ministro, presidente da República, né? O papel do deputado é fiscalizar, legislar, e pouquíssimos fiscalizam. E eu digo para você com muita tranquilidade que a maioria não lê o que vota, né? Aliás, ocorreu uma coisa absurda, né, na semana retrasada, em que o presidente Hugo Motta começou a sessão sem divulgar a pauta antes e já votando itens da pauta que não tinha sido divulgada. A regra estabelece que a pauta deve ser divulgada na semana anterior. A gente já perdeu essa regra há muito tempo, né? Já estávamos acostumados a ter no mesmo dia, 3, 4 horas antes, mas ainda dava tempo de ter nota técnica, reunião de bancada, etc. Nesse caso, ele começou e já votou sem que a gente soube. Pela primeira vez, Vila, eu fui obrigado a votar uma coisa que eu não li. Eu tô acostumado a ver a maior parte votar sem ler, mas eu não conseguia ler e tive que me abster em votações porque eu não sabia o que estava sendo votado, porque o presidente não anunciou antes, né? Reclamei com o colégio de líderes, fiz questão de ordem e ele voltou felizmente agora com a prática de divulgar uma semana antes, porque para mim aquilo ali é um escândalo, né? E eu me preocupa que isso não tenha a devida repercussão na sociedade, no nível de gravidade do que aconteceu. Porque a gente vê muito e a anistia, e a MP303 e tal. E esse escândalo que aconteceu do Congresso Nacional ter aprovado leis pela vontade do presidente e de meia dúzia de líderes, sem que a maior parte do parlamento participasse do debate, né? Então a nossa crise de representatividade passa muito. Então, por que a gente vê, por exemplo, a gente falava mais cedo sobre a votação do aumento de número de parlamentares. Sendo generoso ainda, 99,9% da população é contra o aumento de número de parlamentares. Então, como que a maior parte da Câmara dos Deputados e a maior parte do Senado vota a favor? Porque não se elege com a sua opinião, não se elege com proposta, não se elege com programa, não se elege com ideia. Ele se elege sendo aliado do governo de ocasião e entregando obra no seu reduto eleitoral. E muitas vezes se tornando o coronel, o dono daquele seu reduto e passando aquilo ali para os seus filhos e para os seus netos. Tem uma previsão no regimento sobre distribuição de gabinete, né? Toda vez, eu quando venci minha primeira eleição, fui para o sorteio geral, mas antes do sorteio geral tem as preferências. Quem já foi reeleito, né, tem a preferência de manter o seu gabinete, escolher outro, mas tem uma preferência de quem é filho de deputado. Veja só, na nossa própria lei, no nosso próprio regimento interno, você prevê que o filho de deputado ele tem preferência de escolher o seu gabinete, como se um gabinete ou um mandato fosse um bem, né? Fosse um direito hereditário ali que você passa para o seu filho. Então, é essa característica que a gente precisa quebrar. E quando saiu recentemente um estudo mostrando um recorte de onde é que os parlamentares do dito centrão são mais votados.
nos municípios menores, que tem uma capacidade de dominar o prefeito e a Câmara Municipal com mais facilidade e que esse município não se sustenta, ele precisa de dinheiro do governo federal, né? E daí a dominância do deputado, que a maior parte do dinheiro do município, principalmente de investimento, vem da emenda parlamentar, e municípios mais pobres com IDHs menores, né? São esses o que garantem a eleição da maior parte dos deputados. Eu digo tranquilamente que 80% dos municípios brasileiros não deveriam existir, porque não tem estrutura própria para existir, porque não tem território próprio, não tem um número de habitantes próprio para você, do nível de fragmentação que a gente tem hoje de prefeituras e câmaras municipais de municípios que não se pagam, né? E esses municípios que não se pagam são os principais redutos eleitorais dos deputados que não acreditam em nada, que não leem o que votam e que a única preocupação é saber, o governo está pagando para votar isso aqui? Quanto? Não está punindo quem não votar isso aqui? A minha margem de aprovação de projetos e de negociação são nos projetos de plenário que o governo não está nem pagando, nem deixando de pagar. São aqueles projetos ou que são de iniciativa parlamentar, que o presidente está pautando para fazer um agrado aos líderes, para atender a dinâmica interna do Congresso. São nesses que você tem uma margem de fazer uma articulação, de chegar para o deputado e falar, olha o que você está votando, né? Olha aqui do porquê você não deve votar ou do porquê você deve votar. Mas esses não são os principais projetos. Os principais projetos o governo tem interesse. E no que o governo tem interesse, o que fala, o que muda o voto do deputado é se o governo está pagando ou não está pagando. Mas com base nisso, Luana, como é que fica? O eleitor não sabe o que o seu representante vota, porque a cada 4 anos nós temos a renovação da Câmara dos Deputados, no caso do Senado, só lembrar quem nos acompanha, o mandato é de 8 anos, os vereadores de 4, isso no caso do Legislativo. Por que as pesquisas, sempre quando se fazem pesquisas pós-eleitorais, 2 semanas depois, perguntem quem você votou, raramente o pesquisado lembra de quem votou no caso do Legislativo. Ele lembra quem votou para presidente, eventualmente para governador e para prefeito. Mas no caso do Legislativo é difícil. Como é que a gente consegue mudar isso, Luana? Porque eternamente, olha que nós estamos falando nisso já há algum tempo. Muito. Do que o Legislativo, apesar dos poderes adquiridos a partir da Constituição de 88, ele não os cumpre. Está lá na Constituição, né? O que acontece? Qual é o nó górdio que a gente precisa cortar para que o Legislativo passe a ter um poder constitucional, democrático, não de sequestrar valores do orçamento para interesses pouco republicanos? Quer dizer, o que nós temos de fazer na tua leitura? Então, professor, tem uma complexidade muito grande você olhar a cultura brasileira, a política brasileira como um todo e entender assim, quais são os vetores que impactariam num cenário como esse, né? Das pessoas lembrarem em quem elas votaram. E de ter um acompanhamento ali, né, uma accountability, como a gente fala, né, nas políticas públicas, acompanhar o que está sendo entregue, entender se o seu candidato eleito, ele realmente está atendendo aquilo que você acredita e você demiti-lo ou renovar o contrato dele numa próxima eleição, né? Porque a gente tem, o Kim trouxe aqui várias questões práticas, né, ali do dia a dia no Congresso e como as decisões, o que pauta as decisões, né, de onde vem o incentivo para as decisões parlamentares, e isso acaba refletindo nesse distanciamento da população também, porque se eu votei no Kim e depois o Kim nunca mais vem aqui, ou ele nunca mais presta contas do que ele fez aqui na minha região, né, eu sou do estado de São Paulo, moro na Zona Sul, ou no interior, numa cidade que ele veio aqui pedir voto, ele veio aqui buscar os votos, mas ele nunca mais voltou, nunca mais prestou contas, ou nunca mais esteve aqui, né, no ambiente dessa região, mostrando o que ele acredita, aquilo que ele está entregando como um retorno desse voto. Eu vou esquecer, obviamente, né? Porque o prefeito e o governador, você tem uma figura ali, né? As candidaturas são em números menores. Quando você olha a fragmentação, o número de candidatos que tem para deputado federal, para vereador, para deputado estadual, senador também é mais fácil, né? São menos candidatos. Já é uma dificuldade para o eleitor, primeiro, mapear durante o processo eleitoral, né, quem são esses candidatos que têm alguma similaridade ou com pautas que eu acredito, ou com regiões que eu convivo, enfim.
por conta dessa quantidade de candidatos, e depois, durante o processo de implementação, né, de execução ali do mandato, ele continua muito distante de mim, porque ele não volta aqui, eu não tenho essa troca, né, essa prestação de contas mais próxima. Então, o que se debate muito há muitos anos no Brasil é o nosso modelo eleitoral, né, além dessas outras questões que a gente está falando aqui de educação cívica, de formar mais, né? A gente está tendo agora uma discussão de novo de voltar para o currículo, a questão de educação cívica. Isso é muito importante, o currículo escolar, que isso já foi uma matéria, né, muitos anos atrás, no ensino regular, o ensino na educação regular, e não é mais, e isso depende de iniciativa voluntária, você falar sobre educação política, sobre educação cívica e de movimentos como os que a gente viu surgirem aí nos últimos anos. Então esse é um ponto. Agora, uma outra questão que a gente discute muito são reformas, né, no modelo eleitoral, no nosso sistema eleitoral, e uma delas é a gente rever o modelo que hoje é proporcional para um modelo distrital misto, que é a última proposta que inclusive já passou por uma votação na Câmara, né? E essa proposta está parada, já tem alguns anos, que o que faria, né, com que a gente, ao invés de ter uma candidatura de um deputado federal, por exemplo, que precisa rodar o estado inteiro para fazer campanha, ou um número grande de regiões para fazer campanha, porque ele precisa coletar o máximo de votos, né, naquele estado, você dividir os estados em distritos, e ter ter candidatos que representem aquele distrito, que vivam naquele distrito, naquela região, como opções para os eleitores daquela região. E isso no distrital puro, né, simplificando muito, e no misto você teria, né, porque é um meio do caminho que foi pensado, você ter um voto que é para a legenda e um voto numa lista, né, da legenda, aberta ou fechada, e um voto para o candidato daquele distrito, né? Então você teria 2 votos. É um pouco mais complexo, então tem várias críticas em relação a esse modelo, mas, né, o modelo alemão, por exemplo, é bem nessa linha, né, nesse modelo. Mas é uma mudança importante, porque você pensar uma eleição para deputado federal, você ter 3 mil candidatos para analisar e decidir qual é o candidato que te representa, é muito complexo. É exigir muito do eleitor, que já tem todos esses problemas que a gente falou aqui em relação à educação política, o entendimento, né, do que é o papel de um deputado federal, o que é o papel de um vereador, o que é o papel do prefeito. Isso ainda é muito complexo para a maior parte do eleitorado brasileiro. Então isso ajudaria a gente a aproximar um pouco mais o eleitor do seu candidato, e também reduziria o custo de campanha, que é um outro argumento, né, que se defende muito. Porque o candidato não precisaria rodar o estado inteiro, um estado como São Paulo, ou, enfim, Minas Gerais, que tem mais de 800 municípios. Você não teria que rodar o estado inteiro, e sim atuar muito localmente, mesmo sendo um candidato a deputado federal, por exemplo, que atua nacionalmente, né, vota leis nacionais, mas atua pelo estado, você teria um distrito ali específico. Então, essa é uma das propostas que, na minha visão, poderia sim ser um caminho, além de, óbvio, né, esse investimento enorme que a gente precisa fazer em educação política, para que o eleitor, né, a gente fala, a política é o reflexo do eleitorado brasileiro, né? O Kim foi eleito porque existem pessoas que acreditam que o perfil dele atende ou representa aquilo que eles entendem que faz sentido, né, para eles, ou que tem demandas relacionadas a pautas que ele defende. Um político jovem, um político de renovação política, né? Que teve uma votação expressiva e representa uma parte da sociedade. Então, para encontrar pessoas como Kim durante um processo eleitoral, dependendo de onde ela sai, né? Se ela não tem, por exemplo, rede social, se ela não tem já uma inserção grande na sociedade, é muito complexo. Então, essas são mudanças que poderiam impactar nesse cenário, mas, óbvio, a gente precisa que tanto o eleitorado consiga encontrar bons candidatos, quanto ter bons candidatos também, né? Entrando para a carreira política, para a vida pública, para fazerem trabalhos sérios e responderem essas demandas da sociedade. Kim, deixa eu fazer umas perguntas bem curtinhas para você e, se for possível, respostas rápidas para quem nos acompanha entender, porque a gente está falando de fora,
da Câmara dos Deputados, da vida política, você está lá dentro já na segunda legislatura. Quando você chegou pela primeira vez, você estava se referindo a os gabinetes. Quando a gente fala gabinetes, porque tem gabinetes que tem uma estrutura grande e tal, tem outros que é quase um acampamento, né? Distante do plenário, etc. E tem privilégios aqueles que já estão como parlamentares, alguns que já foram presidente da Câmara, fizeram parte de mesa de diretores, e agora até a questão familiar, que é uma coisa fantástica, né? Filho de parlamentar tem direito. Como é que foi no teu caso? Você chegou, escolheu o gabinete, ou já estava pré-agendado? Olha, sobrou isso daqui, é uma espécie de xepa da feira, bem no final, sabe? A gente usa em São Paulo essa expressão, já no final da feira você está pegando as coisas mais baratas e nem sempre de melhor qualidade. Como foi no teu caso? No meu caso, como eu não sou filho de deputado e não entro em nenhuma das outras ordens de prioridade, eu entrei no sorteio. Mas eu dei sorte no sorteio antes. Isso mudou porque houve reforma, mas ainda na minha primeira legislatura, todos os deputados queriam ir para o anexo 4, porque o anexo 4, para quem não sabe, a Câmara dos Deputados tem 4 anexos, né? Tem o anexo 1, que é o principal, onde fica o plenário, onde está a cúpula virada para cima. O anexo 2 ficam as comissões, 3 e 4 ficam os gabinetes. No 4 ele é disputado porque o gabinete tem banheiro. Você precisa usar o banheiro do corredor. E do 3 você precisava usar o banheiro do corredor. Eu dei a sorte de ser sorteado do 4. Sim. Mas depois reformaram o 3 e os do anexo 3 tem banheiro. Uma curiosidade, Vila. Sim. No estado de São Paulo, é inversamente proporcional o tamanho do gabinete. O de vereador é o maior da cidade de São Paulo, depois é o de deputado estadual, o menor é o de deputado federal. Eu queria aproveitar e pegar esse gancho, porque eu fiquei assustado uma vez com o número de assessores que tem na LESP aqui em São Paulo, cada deputado estadual. No caso de deputado federal, quantos assessores tem, em média? Há um privilégio daqueles que são presidentes, ex-presidentes, presidente de comissão, ou todos recebem o mesmo número de assessores? Não, na realidade, você tem o número de assessores igual para todos, né, a princípio, mas quem é presidente de comissão também consegue nomear, salvo engano, 5 servidores efetivos concursados da casa para trabalharem para a comissão. Sim. E mais outros cargos que geralmente o presidente de comissão ele divide dentro do próprio partido. Mas a maior parte dos cargos são os cargos da mesa diretora, que aí eu acho que está na casa dos milhares, que é o presidente, mas porque tem um presidente, tem o primeiro vice, tem o segundo vice, aí tem o primeiro secretário, o segundo secretário, o suplente do primeiro secretário, o suplente do segundo, todos esses têm algumas centenas de cargos. Então, aqueles que compõem, aqueles que votam na chapa vencedora, no presidente da Câmara vencedor, nos secretários vencedores, geralmente consegue aí ter mais 15, 20 indicações de assessores. Eu nunca tive, porque eu sempre votei ou em presidentes da Câmara que perderam, ou eu votei em branco, por não sentir que nenhum dos candidatos à presidência me representava. Quantos assessores tem no teu gabinete? No meu gabinete tem 14 assessores. E a média é mais alta que isso? Média é os 22, 25. Certo. Isso é importante para quem nos acompanha, para saber que os assessores são fundamentais para o trabalho do parlamentar. E tem aqueles que são concursados. É bom lembrar que as assessorias da Câmara dos Deputados têm excelente qualidade, ao menos na área de educação, que eu conversei com alguns assessores, falei, puxa vida, realmente ele conhece o métier, não é, né? O governador do estado de São Paulo é assessor concursado da Câmara, da estrutura. Então, você vê como é que são as coisas. Então, a importância desse trabalho, e essa questão de você ter estrutura no interior do teu gabinete para trabalhar, e condições mínimas, básicas, e aí tem o que causa estranheza nas mesas diretoras. Aqui em São Paulo, na Câmara Municipal, eu acho que precisa ter 3 prédios para colocar todos os assessores, né? Porque só naquele prédio não cabe. E na Lesp também uma vez eu conversei com um deputado que disse que era 35, não sei, um número fabuloso, né? Que realmente é um pouco complicado. Eu falei, você lembra o nome de todos? Então, muitas vezes eles tinham dificuldade até de lembrar o nome de todos os assessores do gabinete, se é que eles compareciam ao trabalho, que é uma outra dificuldade que muitas vezes alguns têm. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos.
Te vejo no próximo vídeo.